Boa noite. Está começando pela rede CNT o Jogo do Poder, um espaço aberto para a discussão política. Nós aqui da CNT acreditamos que o debate, o contraditório, é ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o propósito do programa Jogo do Poder, que recebe hoje os vereadores Paulo Pinheiro, do PPS. Boa noite, vereador. Ricardo, eu queria também agradecer o convite, elogiar aqui o teu programa, que também sou um telespectador que acompanho. Acho que é, de fato, um programa que contribui muito nesse debate político, que é muito importante. O Paulo já fez aqui uma explanação bastante ampla, mas eu queria dizer aos ouvintes que poucas pessoas têm essa noção do plano diretor da cidade. E uma cidade como o Rio de Janeiro, uma cidade que cresceu muito. Se você considerar que há 10 anos atrás, por exemplo, não havia a quantidade de vans que tem no Rio de Janeiro hoje. Então, a cidade precisa organizar isso. Se ela não organizar a convivência entre as pessoas, fica muito difícil. Por que esse plano diretor demorou tanto a sair? Parece que a lei é de 92, isso está se arrastando na Câmara há muitos anos, há uma mensagem do Executivo já tem 2 anos, ou seja, esse parto é muito difícil, ou seja, disciplinar o crescimento do Rio, parece que existem forças contrárias a isso, porque senão já teria sido aprovado há muito tempo. O plano foi aprovado, o primeiro plano foi aprovado em 1992. Eu tive a honra de participar da elaboração desse plano. Ele é um plano decenal. Em 2002, ele terminou o seu prazo de validade. Nós estamos em 2009, 7 anos de atraso. O prefeito César Maia não teve interesse na aprovação do novo plano diretor. Por que razão? Olha, na verdade, o prefeito César Maia tinha uma outra perspectiva na prefeitura. Ele deixou muitas coisas se desorganizarem na vida da cidade. Esse crescimento desordenado das comunidades mais pobres, o crescimento de favelas, o problema do transporte alternativo, a forma desorganizada como o Rio de Janeiro viveu nos últimos tempos, tem uma responsabilidade grande do prefeito César Maia, que no último mandato, o prefeito César Maia, enfim, parece que não tinha muito interesse em administrar a cidade. Esse plano de 2006, esse plano? Esse plano foi enviado à Câmara de Vereadores em 2005. Em 2005. Quer dizer, já 3 anos depois do prazo. Na verdade, portanto, pelo prefeito César Maia ainda. Pelo prefeito César Maia. Mas você sabe que o prefeito... Mas por que a Câmara ficou 3 anos sem discutir isso? Você sabe que quando o prefeito quer aprovar uma matéria, ele determina, quer dizer, ele orienta para que isso ocorra. Eu, como líder do prefeito Eduardo Paes, tenho tido do prefeito, assim, total compromisso do prefeito de que nós possamos votar um plano bom para a cidade, que a Câmara trate esse tema com a maior independência e que a cidade possa, após esse plano, entender para onde ela caminha, né? Para onde caminha o Rio de Janeiro. Por exemplo, eu vou dar um exemplo concreto. Me parece que a Zona Oeste é uma região que está, por fatos concretos, nós temos lá a Companhia Siderúrgica do Atlântico, em Itaguaí, em Sepetiba, enfim, há um crescimento orientado para aquela região. A Zona Oeste, nos próximos anos, me parece que vai passar por um crescimento econômico. Já é uma região de importância econômica, mas vai crescer ainda mais, ter um adensamento populacional ainda maior. Quer dizer, o que o plano diretor pode prever em relação ao desenvolvimento econômico da Zona Oeste? Olha, o plano diretor, como o Paulo falou, ele tem a ver com toda a vida da cidade. Mas você, por exemplo, define a questão viária, você define a questão do saneamento, você define a questão da infraestrutura. A Zona Oeste, como você está bem lembrando, é uma região onde vai ter a construção de milhares de casas do programa Minha Casa Minha Vida. Se não acompanhar a essa construção de casas, a construção de escolas, de postos de saúde, de creches, de saneamento, nós estamos liquidados. Então, o plano diretor é para isso, para organizar a vida do cidadão carioca. Deputado Paulo Pinheiro, essa demora da Câmara, que de certa maneira aconteceu, 3 anos, para iniciar esse debate, se deve a quê, deputado? Eu acho que até tentei interceptar aqui as palavras do vereador Adilson Pires. Nesse exemplo, eu posso exemplificar isso com a ideia. O prefeito não tinha esse pensamento. E o prefeito pensava em fazer diferente. Eu vou dar um exemplo. Eu acabei de apresentar, estou apresentando no plano diretor, um trabalho sobre a década na área da saúde. O que aconteceu com o Rio de Janeiro? Ele cresceu, a população do Rio cresceu 13% em 10 anos, de 98 de 98 a 2008. Mas cresceu para a Zona Oeste, cresceram os idosos, a necessidade de mais equipamentos para atendimento da prevenção à saúde. O que o prefeito César Maia pensava? Ao contrário disso. Ele era contrário à saúde preventiva, ele sempre foi contrário ao programa de saúde da família, e nesse período ele construiu um hospital em Acari, caríssimo, 88 milhões, que hoje presida uma CPI sobre isso. Depois eu quero falar sobre isso, mas... E o que aconteceu lá? Ele precisava investir mais na atenção básica, em postos de saúde. E ele não pensava nisso. Se botar em discussão,
o assunto vai virar técnico, não político, né? E aí vai criar problemas. Eu acredito que o prefeito levou os seus, ele tinha a maioria na casa, levou os seus vereadores a não discutir um assunto que interessava muito mais manter a política e a filosofia que ele tinha para o transporte, para a educação, para a saúde, uma definição de um regramento se tivéssemos discutido coletivo, o plano diretor, com a participação da Câmara e da sociedade. Se tivéssemos discutido o plano diretor durante o governo César Maia, seria discutido a aprovação automática, né? Como é que ele ia manter essa sua política que era contrária à maioria dos técnicos? Então, esse acho que foi um dos problemas que levou a Câmara a não fazer isso. E acho que a Câmara também melhorou bastante em relação à atuação dos seus vereadores nessa nova legislatura. Temos muita gente, eu tenho participado das audiências públicas do Plano Plurianual e do Plano Diretor, estou muito entusiasmado com a participação dos vereadores e dos técnicos, colocando a discussão política, que não pode ser esquecida, mas para ser regrada e dirigida através, inicialmente, das discussões técnicas. Deputado Paulo Pinheiro, o senhor tem feito críticas ao orçamento do município no capítulo que diz respeito à construção de UPAs. O senhor acha que tem 650 milhões, se não me engano, destinados a esse objetivo, a essa obra, a construção de 20 UPAs, em detrimento, segundo o senhor, de investimentos no Programa Saúde da Família ou programas correlatos que contribuam para o projeto global Saúde da Família. Eu queria que o senhor explicasse melhor essa crítica. O senhor não acha que as UPAs são extremamente importantes para minorar a superlotação dos hospitais, o problema da superlotação dos hospitais? A UPA tem a sua finalidade. A UPA, lamentavelmente, ela teve a sua função técnica superada pela sua função política nas eleições passadas. Era uma promessa lá do governador Cabral. O governador Cabral começou a falar em postos 24 horas, esqueceram de dizer para ele. Aí foram no ouvido dele e disseram: governador, Estado não tem posto de saúde. Ele descobriu isso e aí foram criadas as UPAs. As UPAs têm uma função, elas são algo intermediário entre a emergência e a atenção básica, os postos de saúde. Tanto que elas são chamadas de um atendimento pré-hospitalar fixo, já que existe o atendimento pré-hospitalar móvel, que é o SAMU. Então, elas foram criadas e têm uma função até que estão começando a ter os mesmos problemas. Se você avaliar hoje as UPAs, estão com os mesmos problemas da rede estadual do Estado, que está em estado lamentável, infelizmente. Mas elas precisam de recursos, elas são caras. E elas acabam sendo promessas de campanha. Mas o prefeito Eduardo Paes, que tem tido um secretário, que tem tido um trabalho, pelo menos de formulação muito interessante, formulou e mostrou da necessidade, que esse nosso trabalho mostra exatamente isso, a necessidade de investir muito na saúde preventiva. Nós precisamos, no Rio de Janeiro, de 1.500 equipes de saúde da família e temos apenas 165. Nós precisamos de 350 postos de saúde e temos apenas 76. O que precisamos fazer? Investir, botar dinheiro em investimento na construção dos equipamentos. Você acha que a prioridade está errada, então? A prioridade está certa. A que veio, a prioridade que está no programa plurianual do prefeito, está certa. Na hora da alocação dos recursos é que eu me assustei ao ver mais recursos para a UPA do que para o sistema que é dito como prioritário. Há uma certa... Estamos aguardando uma incoerência aí. Estamos aguardando a audiência vereador pública. Dilson Pires, o senhor concorda com as críticas do deputado Paulo Pinheiro? Eu estou absolutamente satisfeito. O vereador Paulo Pinheiro, enfim, na verdade, 99% do que ele falou é concordando com a política de saúde da Prefeitura, que é uma política que não é só baseada em UPA, ela está baseada em equipe de saúde da família, clínica da família, atenção básica. Ela tem, na verdade, um rol maior de uma série de iniciativas da Prefeitura. Sobre essa alocação de recursos que está criticando. Agora, a questão da alocação de recursos, veja bem, você sabe que as UPAs serão unidades mantidas exclusivamente pela Prefeitura. As equipes de saúde da família, elas podem ter a parceria com o governo federal que coloca dinheiro. Então, a Prefeitura pode pôr menos dinheiro, porque virá dinheiro do governo federal. Na verdade, essa discussão que nós estamos fazendo na Câmara, que o vereador Paulo Pinheiro falou, é para justamente o prefeito Eduardo Paes ter tido a sabedoria de permitir que nós, vereadores, possamos interferir na discussão do orçamento do plano, com sugestões, com emendas, muitas emendas. Eu sou testemunha desses 9 meses de governo. A Câmara mudou muitas mensagens do prefeito, muitas delas foram mudadas, mensagens das OS, do metrô, ontem da Guarda Municipal, que nós votamos na sexta-feira. Na verdade, quer dizer, todas essas iniciativas são iniciativas que nós podemos emendar. O que o vereador Paulo Pinheiro falou, eu concordo plenamente, ele está concordando com a nossa política de saúde. Quase. Eu vou fazer um rápido intervalo e volto em 1 minuto. O Jogo do Poder volta já pela CNT.